Iniciamos aqui o módulo de Direito nessa primeira investida do nosso concurso preparatório para médicos legistas. E neste módulo, nós falaremos de noções de direito penal, processual penal e leis extravagantes. É lógico que quando nós vemos aqui preparatório para médico legista, faz-se mister, antes de nós entrarmos realmente nos preâmbulos dessas noções do direito penal, processual penal e leis extravagantes, pedir desculpas àqueles colegas médicos de bom saber jurídico. Sabemos que alguns de vocês já tiveram a formação no direito e agora estão com a formação médica pensando em ingressar na carreira de médico legista. Mas a maioria dos colegas médicos são leigos nessa disciplina. Ou seja, eles são agora, no momento, neófitos do saber do direito a partir dessa primeira aula. Até porque alguns deles nunca tiveram uma aula de direito. Então, peço que, se você já está mais avançado, que tenha um pouco de paciência com os nossos neófitos, os nossos iniciantes no direito penal, processual e leis extravagantes. Como falamos para você logo inicialmente, essa é a nossa aula de direito penal, a aula número 1, direcionada ao nosso concurso, pensando nos nossos editais. A primeira coisa que nós queríamos dizer para você, e que falamos em algumas lives, é que o médico legista não pode deixar de lado dois grandes livros, o Código Penal e o Código de Processo Penal. Faz parte da cabeceira do médico legista. E aí você diz para mim, Liu, mas por que isso? Por que eu tenho que saber disso? Para que possa fazer um trabalho perfeito para a justiça. Já que, como você sabe, nós servimos a justiça para dar aos doutos do saber jurídico conhecimento médico para embasar e fundamentar suas tomadas de decisões. O Código Penal é um livro que, na verdade, tem conjuntos de normas, ou seja, conjuntos de leis, que qualificam certas condutas. Que condutas essas? Condutas de fazer, condutas do não fazer. Ou seja, ação e omissão. E essas condutas são, através do Código Penal, intituladas como crimes. E nesse livro também estão as sanções a quem as pratica. A quem as pratica o quê? O tipo penal, aquilo que está descrito no Código Penal. Um exemplo, matar alguém. Perfeito. Se alguém cometeu esse delito, ele vai responder pelas sanções do artigo 121 do Código Penal, no caso brasileiro, que está lá escrito matar alguém e o que acontecerá com essa pessoa. Nós podemos ainda, na definição de Código Penal, pensar num conjunto de leis jurídicas, preceitos primários, proibindo determinadas ações ou omissões. Lá está escrito, é proibir? Não. Mas lá está dizendo matar alguém, fazer isso, deixar de fazer. Ou seja, está proibindo você, está te limitando nas suas ações e te chamando a atenção para que você não seja omisso em determinadas situações. Porque se você for omisso em determinadas situações, você vai responder por não fazer. Isso é bom, Eliu? Olha, às vezes não. Eu lembro que quando eu era menino, eu briguei com uma tia.
Discussão boba, acabou que ela saiu me beliscando, eu queria me defender da tia, eu acabei empurrando-a e atrás dela estava uma vala, a tia caiu dentro de uma vala. E aí um primo entrou e começou a brigar comigo, um dos meus irmãos veio me defender, brigou também, e ficou uma briga de família gostosa, em frente à nossa igreja, que coisa linda. Quando chegamos em casa, o papai já sabia, lógico. O papai era a lei. O papai era o código daqueles meninos. E quando meu pai avaliou toda a questão, descobriu que meu irmão mais velho ficou omisso. Ele nem ajudou a tirar a titia, nem nos ajudou a nos defendermos dos outros primos. E o que aconteceu? Todos entraram no cinturão do papai, que era como ele aplicava a lei. Inclusive o que não entrou, e a resposta, a aula que o meu pai deu para ele foi: você está sendo agora corrigido porque não ajudou os seus irmãos a saírem de uma briga, ajudando-os a não apanhar ou até a bater nos outros. Ou seja, meu irmão pagou por omissão. Eu achei injusto. Eles pagaram por... Nós pagamos, eu e o outro meu irmão, por ações. Isso acontece. Então, o que acontece entre o indivíduo e a sociedade? Nós temos que viver em harmonia. O Código Penal diz que quando essa harmonia é quebrada, alguém tem que resolver o problema quando não se consegue resolver. Naquele dia, o meu pai resolveu a nossa parte, na casa da minha tia resolveram outra, e depois nós ficamos tão bem que eu sou amicíssimo da minha tia, e a minha tia é minha amicíssima. Olha só que coisa linda. Quando a gente não resolve, o nosso chefe maior, o nosso Estado, nação, tem que entrar na jogada para readquirir essa harmonia. Como é que vai fazer isso, Eliú? Então, o Estado é dividido em Estado executor, legislador e o administrativo aqui. O administrativo aqui vai ser o jurídico, que ele vai saber o que o governo falou. E como é que o Estado vai falar? Ele vai dizer, olha, esse tipo de desarmonia é crime, é um delito, é um comportamento reprovável e tem que ser corrigido. E todas essas questões que o governo entende que tem que ser corrigido, quando eu digo governo, falei o governo federal, o Estado federal, está escrito no Código Penal. O Código Penal, então, ele tem como objetivo prevenir ou reprimir, que seria o caso do matar alguém, o crime mediante sanção previamente estabelecida. Então, olha bem, para que haja um crime, é preciso estar escrito em algum lugar, que é crime. Em quase todas as situações, o Código Penal nos diz a respeito disso o que é crime. Em algumas situações, o Código Penal não consegue nos dizer o que é isso. Então, cria-se as leis extravagantes, porque o Código Penal não conseguiu dizer isso. Mas voltando ao nosso Código Penal, e quando você viu aí em casa, tentando entender sozinho, você disse, olha, eu não acredito, Eliú, esse Código Penal até hoje está em vigor, desde 1940, sim, ele está em vigor. Mas não houve nenhuma alteração? Sim, houve alteração dele, através de leis. Porque o código ele tem que seguir a sociedade. Algumas condutas que eram consideradas crime no Código Penal, hoje já não são mais. Por exemplo, a lei do adultério. O adultério, até outro dia, era uma lei considerada... A lei, o Código Penal dizia que era crime adulterar e anulava casamento. Hoje já não é mais, porque essa lei foi revogada. Porque vieram outras leis, ajustando o pensamento da sociedade, o conceito da sociedade, fomos mudando. O que eu quero dizer para você aqui neste momento? Você que é neófito do saber
do direito, que nunca nem abriu um Código Penal. O Código Penal tem lá em torno de 240 artigos. Que bom que ele tem tudo isso, mas como é que eu vejo isso? Ao abrir o Código Penal, eu vou encontrar algumas situações chamadas artigos. Outras, alguns sinais, como parece um cifrão, chamado de parágrafos. E números romanos, 1, 2, 3, 4. E o que significa isso, Eliú? E ainda tem algumas alíneas, A, B, C, A', B', em itálico, lembrando uma letra diferenciada vindo do latim. E tem também uma parte principal, um título na lei. Essa parte principal do título da lei, por exemplo aqui, artigo 129, ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem, que interessa no nosso estudo de lesões corporais. Esse é o título, esse é o caput, esse é o cabeçalho do artigo. Aí tem o artigo 129. Em seguida tem assim, parágrafo 1º, se resulta, inciso 1, incapacidade para as ocupações habituais, 2, perigo de vida, 3, e vai embora nesse sentido. Então, nós podemos ler, por exemplo, artigo 7º, parágrafos 3º e 7º, inciso 2, a linha A. Essa é a maneira como nós lemos. E você vai perceber que do 1º ao 9º artigo, nós usamos os ordinais. 1º, 2º, 3º, 4º, 5º, 6º, 7º, 8º e 9º. A partir do artigo 10, nós usamos o numeral cardinal, 10, 11, 12, o 230, o 220, o 240, o que for, o que tiver. Quando eu tenho 2 símbolos de parágrafo, eu significo parágrafos em plural, como nós vimos aqui no exemplo, abaixo dado para vocês. E quando eu tenho apenas a letra, eu leio a linha A, a linha B, não tem escrito isso no Código Penal. Tem A, B, C, eu já sei que é a linha e faz parte de um inciso, inciso 1, inciso 2 e assim sucessivamente. Muito bem, o que são aquelas leis extravagantes, Eliú, ou especiais penais que você falou? Como eu disse para você, tem leis que não estão no Código Penal. Não tinha como conter isso e mexer toda hora nesse Código Penal com leis novas. Então, isso são chamados de leis extravagantes ou leis especiais que fazem parte do direito penal. Por isso, esse nome. Por exemplo, lei dos crimes hediondos, lei dos crimes ambientais, lei dos crimes contra a ordem tributária, lei dos crimes contra a criança e o adolescente, lei de execução penal, lei Maria da Penha, juizado especial criminal, estatuto do desarmamento. Isso são leis especiais, que por não estarem no Código Penal, são chamados de leis que precisaram vir para compor um extra no Código Penal. Daí o nome, leis extravagantes. Falamos também a você que falaríamos nessa aula sobre noções do Código de Processo Penal brasileiro. Eu quero te dizer nessa aula o que é o Código de Processo Penal brasileiro para nós. Esse é um código que surgiu em 1941. Por que ele surgiu? Ora, veio o código colocando as situações reais do fazer ou não fazer como crime. Como agora o administrativo, através do jurídico, vai aplicar essa lei. De que maneira ele vai fazer? Cada um tem sua maneira de fazer? Não. Cada um de nós, aplicadores do direito, tem que obedecer uma cartilha. Essa cartilha vai nortear, ela vai disciplinar como é que vai se dar a composição dessas intrigas ou dessas lides penais. Como eu vou aplicar o direito
Ninguém pode chegar e fazer de qualquer jeito. É um instrumento adequado para o exercício da jurisdição, ou seja, do trabalho da justiça. Na prática, o judiciário, o MP, o Ministério Público, a Polícia Civil, a perícia oficial, nós, médicos legistas, temos que seguir as orientações dessas instituições públicas, agindo sim, apurando infração sim, o todo desenrolar do processo penal. Ou seja, eu tenho que ler essa cartilha e ver cada fase. Eu não posso atropelar fases. Exemplo, eu penso que está acontecendo alguma coisa ali na rua que deve ser um crime. Eu vi um carro parado, de repente, ele andou, parou na outra esquina, saiu uma pessoa do carro e agora vem em frente da casa que ele estava parado, bater palmas, pedir informações ou dizer que estava necessitando de alguma coisa. Eu pude perceber isso. Eu agora acho que eu estou diante de um problema muito sério. Tem alguém tentando fazer alguma coisa errada naquela família. Isso sendo denunciado, um telefonema, e vindo a polícia e prendendo esse sujeito, ele não pode chegar de qualquer jeito e aplicar a lei nesse sujeito que supostamente estava cometendo um crime. Ele vai ter que pegar essa denúncia, vai levar na delegacia, vai fazer um levantamento, um indiciamento para saber se vai abrir ou não um inquérito. Abrindo esse inquérito, vai saber ou não se ele cometeu um crime, vai mandar para o MP. O MP, então, vai pegar isso aí e vai mandar para a justiça para poder fazer a avaliação e afirmar realmente houve um crime e combinar a pena, dizer exatamente o que aconteceu. Então, o Código de Processo Penal, ele tem que ser seguido. Ninguém pode estar a arrepio do processo penal quando tenta desenrolar uma infração ou uma suposta infração. É lógico que nós temos aí, baseado no Código de Processo Penal, as nossas doutrinas que vão ao Código Penal entender o espírito do legislador, saber o que ele estava querendo dizer quando ele determina que determinada ação ou omissão ou um outro ato é um delito, é um crime. Então tem o primeiro princípio, o princípio da legalidade. Você vê lá no artigo 1º do Código Penal, diz: não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia combinação legal. E isso também está escrito na Constituição Federal, artigo 5º, no seu inciso 39, conforme nós aprendemos a ler. Então, esse princípio da legalidade é: não existe crime sem que esteja registrado na lei. Para saber se é crime, eu tenho que ir no Código Penal. Olha, não está aqui. Vou numa lei extravagante. Não está na lei extravagante. Então não houve crime. Esse é o princípio da reserva da lei. Só o Código Penal é quem diz o que é crime ou o que não é crime. E uma lei extravagante apensa ao Código Penal também nos dá essa tipicidade. O princípio da anterioridade da lei penal é uma previsão obrigatória, olha. Não existe pena sem uma prévia combinação legal. Sem uma lei que diga, olha, vai ser penado ou vai ser apenado desta maneira, vai pagar tantos meses, tantos anos de detenção ou de prisão. O princípio da irretroatividade das leis incriminadoras também está incluso nesse princípio da legalidade. A lei não pode retroagir. Nós vamos aprender em outras aulas que em situações especiais ela até poderá retroagir para beneficiar o infrator, mas para aumentar a pena dele, para prejudicá-lo, não. Se naquele momento que ele cometeu o chamado crime, essa lei já existia, ele vai pagar. Se não, não é porque depois de 2 dias ou 2 anos surgiu a lei, ele vai responder agora por uma coisa que ele fez quando essa lei não existia. Não. Ele só vai responder se ela já existia.
As medidas de segurança e princípio de legalidade, os magistrados não podem inventar. Tem que estar escrito na lei, nas leis extravagantes ou não, as medidas de segurança. E esse princípio de legalidade tem que ser respeitado por eles também. Eles não podem trabalhar fora do Código Penal, fora do Código de Processo Penal. O princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. O que vem dizer a isso? Ora, o Código Penal, o legislador, ele vai pensar, isso tem valor? Tem interesse da proteção da lei? Por exemplo, no homicídio, a nação, através da lei, o Código Penal, vai querer tutelar a vida, ou seja, vai querer proteger a vida de cada um de nós. Então, esse é o princípio da exclusiva proteção de bens jurídicos. E quem são os bens jurídicos? A principal é a vida que está aí, a liberdade de ir e vir, a liberdade sexual, o meio ambiente e tantas outras que nós falaremos nas próximas aulas também. O Código Penal, ele tem que obedecer o princípio da intervenção mínima. Ou seja, ele só pode ser explicado quando estritamente necessários. Lembra do caso da minha família, que foi iniciado por mim, com uma brincadeira que minha tia não gostou, e ela saiu me corrigindo com beliscões? Cara, quando eu olho para cá, era necessário ir na justiça para resolver aquele problema de familiar? Não, meu pai resolveu lá em casa, e a minha tia resolveu na casa dela, provavelmente os outros meus tios resolveram com os meus primos. Eu não sei como eles resolveram, na minha casa eu já sei. Não precisou ir atrás do Código Penal, saber se eu fiz uma injúria na minha tia, nós resolvemos daquela maneira. Então, o estritamente necessário, quando não se resolve, aí entra a lei penal. Esse é o princípio da intervenção mínima. Tem coisas que o Código Penal, mesmo estando lá, então ele não vai se interessar em fazer como lei. Ele deixa a gente resolver. Tem um princípio também que é o da insignificância. Insignificância, o crime da bagatela. O que é isso, o crime da bagatela? Um exemplo é o crime famélico, ou necessidade não contou mais. O que é o crime famélico? Alguém entrou ali no supermercado, a família está passando necessidade, e ele disfarçou, pegou uma lata de leite ninho, colocou na sacola e saiu. É lógico que o segurança viu, as câmeras de televisão viram. Cara, ele cometeu um crime. Aparentemente sim, ele cometeu um crime. E foi crime sim. Mas ele tirou para quê? Ele provou que foi para as crianças. Aquilo não é uma profissão dele, ele não faz sempre aquilo. Esse é um crime chamado da bagatela. Então, é um princípio da insignificância. Foi crime, mas ele será liberado pelo juiz por isso. Lógico que não é toda vez que vai se fazer um crime de pouco valor, por exemplo, tirasse algumas coisas lá, e mais dessa aí, uma média hoje de R$200, num supermercado desse que fatura talvez milhões por dia, isso não significa nada. Então é insignificante. Lógico que o juiz vai levar isso em consideração e vai dizer que cometeu o crime, sim, mas eu vou liberá-lo pela insignificância que foi. Agora, se o sujeito faz isso, quanto mais, ou repetidamente, está fazendo disso uma profissão, aí a gente já tem que prestar atenção. O juiz, então, vai já conversar com ele, olha, você fez, agora você vai responder, eu não vou te dar esse princípio da insignificância. O juiz pode fazer isso? Pode, porque se ele vai juntando isso, ele está levando com uma profissão, ele levar bagatelas e bagatelas, porque a lei o protege. A lei não veio para isso, ok? O princípio da exteriorização ou materialização do fato. O direito penal não é do autor, e sim do fato. Preciso saber o fato. Olha só, se eu estou diante de mendigos até 2009, impressionante. Mendigar era crime no Código Penal até 2009, anteontem. Basicamente, nós estamos em 2022, vamos chamar 2009 de anteontem. Hoje não é mais crime mendigar. Ora, o fato do sujeito estar ali se expondo, pedindo, ele não vai ser punido porque ele está ali, e sim pelo fato de ele fazer alguma coisa errada. E pedir é errado, mas até 2009 era considerado como crime. Então, esse princípio da exteriorização ou da materialização do fato, qual foi o fato? E não o autor. Ele pode ser um mendigo
mas ele não cometeu crime nenhum. Princípio da responsabilidade pessoal. É vedado a pena que atinja é vedado que a pena atinja quem não praticou o fato. Lembra do meu irmão, o mais velho, que não fez nada, nem a nosso favor, nem da titia? Na lei do papai, ele pagou por omissão. A responsabilidade pessoal, em algumas situações que você pode fazer, ela também pode te acusar. Porque você deixou que acontecesse. Normalmente, só vai pagar a pena aquele que praticou o fato. E lógico que é difícil todos praticarem com o mesmo peso. Cabe então, nesse processo, contar bem o que foi, que cada um fez, o peso que cada um teve, para que o senhor doutor juiz de direito, na hora de aplicar a pena, considerando que cometeu um crime, ele faça também, diferentemente, a pena, a dosagem para cada um dos integrantes. Princípio da responsabilidade subjetiva inclui o dolo e culpa. Eu preciso ter realmente feito porque quis, eu tinha vontade de fazer, ou eu fiz sem ter aquela vontade, mas eu errei. Isso é subjetivo. Eu não posso dizer, uma vez que teve o dano, tem que pagar. Na pessoa física não cabe isso. Para que uma pessoa física, eu, você e os outros que estão me ouvindo também, venha a ser apontado que tem uma culpa que tenha a ser punida pelo Estado, porque estava dentro do enquadramento do Código Penal, é preciso que eu tenha culpa. E aí também precisa que eu seja imputável, ou seja, que eu seja de maior, que eu tenha consciência da ilicitude, da conduta, e que eu não pudesse ter uma conduta diversa. É lógico que aí a lei é feita para todos, no princípio da culpabilidade. Tem pessoas que são inimputáveis. Ela cometeu o crime? Sim, mas ela é inimputável. Ou seja, ela é de menor, ela não tem um juízo bom, não pode se considerar, então, que ela seja culpada. Esse é o princípio da culpabilidade. O princípio da presunção de inocência. Todos nós ouvimos falar nos últimos tempos das questões processuais até esgotarem todas as ações de tentativa de provar o contrário. E o artigo 5º, 57 da Constituição, ninguém será considerado culpado até o julgado de sentença penal condenatória. Precisa ir até o final. Uma vez condenado, transitou e julgado, não tem mais recurso, não pode recorrer, já acabou, aí sim. Enquanto não esgotar todas essas atitudes de recursos, eu sou considerado inocente. Alguém tem que me dizer, não, você foi culpado. E para ser culpado, para provar que é culpado, tem que seguir a cartilha, o Código de Processo Penal, e provar. E essa prova vem de quem? Essa prova vem do Ministério Público. De quem fez a lei? Do governo. Então o Ministério Público tem que se esforçar para provar que alguém não é inocente. É aí que entra o trabalho do médico legista, de ajudar aqueles que julgam alterações corporais em alguém, a provar que realmente aquela morte ou aquela lesão ocorreu em decorrência de determinado trauma e que possa chegar a um agente causador daquilo. Aí entra o nosso trabalho, porque o Ministério Público quer provar que houve culpa através do dolo ou do Instituto da Culpabilidade diretamente. Mas ele só poderá fazer o trabalho condenatório se tiver provas suficientes. Senão, esse réu vai ser liberado. E vocês já ouviram falar ali do brocardo latino, indúbio pro réu. Se não tem nada que prove, ele será liberado como inocente. Embora vocês sabem que nem sempre ele é um inocente.
às vezes eles conseguem meios para driblar o tempo, que nós aprenderemos também em seguida, para que esses recursos não se esgotem durante o tempo a ser perseguido, porque ninguém pode ser perseguido a vida toda. Há um prazo para isso. E aí entra no Instituto da presunção de inocência indúbio para o réu. O princípio da pessoalidade tem que ser pessoal. Eu não posso responder por outras pessoas. O crime cometido por mim não é do meu filho. O crime que meu filho fez, eu vou sofrer junto, mas eu não posso pagar essa pena. Ele tem que pagar a pena. É pessoal, não pode se estender a outros responsáveis ou a outras pessoas que detinham a titularidade da tutela dessa pessoa. Princípio da vedação do bis in idem. Quem gostaria de ser punido mais de uma vez pelo mesmo fato? Ninguém. Então, no nosso direito penal, o princípio da vedação do bis in idem é a norma, é a regra. Há exceções, Eliú? Sim, nós veremos isso no momento de mentoria, quando nós estivemos discutindo, e algumas situações em que o bis in idem parece estar acontecendo. O normal é eu não posso ser punido duas vezes. Mas às vezes o crime é em países diferentes. E paga naquele país, e quando vem para o país seu, se você tinha uma dose menor, você pode até pagar pelo mesmo crime para complementar o nosso Código Penal. Pode acontecer isso. Eliú, quantos são os princípios do Código Penal? Vários. Autores diversos. Nós poderíamos passar a noite aqui falando em princípios. Esses são os mais comumente solicitados nas provas de concursos. Você pode abrir uma matéria, uma revista, um artigo, e que tenha alguns princípios que eu nem falei aqui. E lá pode ter princípios que nem foram colocados aqui. E vice-versa. Porque não existe uma unanimidade. Isso é doutrinário. Então, cada livro, cada professor, cada escola, cada concurso elege alguns princípios que interessam a eles. Os princípios constitucionais penais, eu coloquei aqui, mas eles parecem todos com os princípios do Código Penal. E por que isso, Eliú? Porque o Código Penal veio e ele foi orientado assim através da Constituição Federal. Quem criou o Código Penal? A Constituição Federal, no seu artigo 22, inciso 1. Cria-se, então, o Código Penal, o Código de Processo Penal. Então, quem é que diz que tem um livro chamado de Código Penal, ou Código Criminal, como foi chamado inicialmente no Brasil, que esse será, o que tiver ali é crime? A Constituição Federal é que falou isso. Então, existem alguns princípios constitucionais penais. E por que eu coloquei esse título assim, Eliú? Porque alguns concursos estão lá, noções básicas de princípios constitucionais penais. Mas veja bem, princípio da legalidade está contemplado lá. Princípio da reserva legal, só o que está escrito no Código Penal como crime, é que é crime, ou nas leis extravagantes. Princípio da irretroatividade, a lei não pode retroagir para aumentar a pena de alguém, mas para beneficiar ela pode. Presunção da inocência, nós vimos aí, enquanto não provar que eu cometi o crime, eu presumidamente sou inocente. Vou morrer negando, esperar que o tempo passe, se eles não conseguirem provar nada meu, eu sou inocente. E nós temos que obedecer, porque é um princípio constitucional, penal, é um princípio do Código Penal. Princípio do contraditório e da ampla defesa. Olha, ninguém pode ser punido sem ter a chance de ser ouvido antes da abertura de um inquérito, sem ser ouvido durante o inquérito, sem ser ouvido durante o julgamento. Todos nós precisamos do contraditório. É uma característica do direito penal.
a característica contradita. Eu posso dizer o contrário e provar o contrário. E eu tenho direito a uma ampla defesa até que eu possa ou não contraditar e dizer, eu não cometi esse crime. Ou então chegar numa situação que eu não tenho para como dizer que eu não cometi o crime. Mas a mim tem que ser dado esse princípio do contraditório e da ampla defesa. Senão, estarei desobedecendo esses princípios constitucionais. A responsabilidade pessoal, nós falamos também. Individualização da pena, no artigo 5º, 56, o inciso da Constituição Federal. Dizendo que nós temos o plano legislativo, o que é crime. No plano judicial, vamos apurar, decidir, bater o martelo e dosar a pena. E no campo administrativo, nós vamos cuidar para que a lei seja cumprida da maneira como o Código Penal falou. É uma situação de detenção, ou uma situação de prisão domiciliar, em situação de que você tem uma prisão isolada, sem receber visitas ou recebendo visitas. Muito obrigado pela sua atenção. Espero, nessa aula, ter te dado uma noção básica, um beber de um leite inicial, de um neófito do saber jurídico. E lembro aqueles que já têm um conhecimento prévio, que a minha intenção era atingir aqueles que eu gosto de chamar de neófitos, aqueles que estão chegando para entender essa linguagem tão bela, tão interessante, e que o médico legista não precisa ser um profundo conhecedor, mas ter noções disso. Por isso que o título sugerido nos editais vem de noções básicas do direito penal, direito processual penal e leis extravagantes ou especiais. Muito obrigado, a nossa equipe com você.